Eu gostaria que as pessoas soubessem quem elas são, independente daquilo que elas manifestam externamente. Eu gostaria que, assim, de missão de falar assim, você é capaz. Pode ser que a sua condição hoje não te mostre nada disso, mas que você descubra o seu valor e o seu potencial. Olá, amigos da TV RVC, aqui é Rafael Taquei, palestrante de propósito, chegando com vocês em mais um programa Heróis de Propósito. E hoje a gente vai conversar sobre uma história emocionante, uma história muito rica, porque é uma história de educação, de transformar vidas com a educação, que é o trabalho do FAP. O FAP é o Fundo Apostólico para a Educação, que a Leira Miranda, junto com a família, com uma série de outros voluntários e equipe, tem proporcionado transformação de vidas. Leila, muito obrigado por nos receber aqui. Eu que agradeço. Um prazer estar aqui e uma alegria. Leila, conta pra gente, o que é o FAP? Bom, o FAP, vou te contar um pouco da história para que eu possa contextualizar como funciona o FAP e o que é o FAP. O FAP ele é um projeto que nasceu há 10 anos atrás no coração do meu pai, né, diante da necessidade de 2 jovens que o procuraram. Na verdade, nem sei se houve uma procura. A história foi que meu pai estava indo almoçar e no meio do caminho encontrou esses 2 jovens voltando de uma escola e que eles foram buscar uma bolsa de estudo e a escola negou. E quando eles estavam comentando isso com o meu pai, deu um estralo. Ele falou assim, opa, por que a gente então não junta algumas pessoas para financiar o estudo desses jovens e dar a eles a oportunidade de estar frequentando uma escola para depois prestar um vestibular e ter uma outra perspectiva? E foi assim que nasceu o FAP, né? O FAP nasceu há 10 anos atrás, como eu disse, e hoje ele se expandiu, mas o FAP ele continua, a raiz do FAP é a mesma, de financiar o estudo de crianças e de adolescentes que talvez não teriam condições de estar frequentando uma escola ou ter acesso a um ensino de qualidade. Dar né? acesso ao ensino particular, que a gente sabe o quanta diferença isso faz na perspectiva da vida do jovem, né? Mas eu entendo, assim, do ensino particular, eu acho que a questão hoje não é nem tanto pública e particular, porque eu entendo que hoje a escola particular também enfrenta os seus desafios, tem algumas que não são né? também. Então, assim, acredito que hoje o FAP ele expandiu. É mais do que você só financiar. Hoje o FAP ele dá toda uma estrutura para que os jovens possam ter êxito, né, nos seus estudos. Então a gente conta com uma equipe multidisciplinar. Porque de fato a gente tira os alunos da rede municipal e coloca no ensino particular, onde o ensino é um pouco mais puxado, né? E você precisa de um certo apoio para você ter êxito nisso. Então a gente conta com professores particulares, a gente tem psicólogos, a gente tem nutricionista, educador físico, nós temos aula de musicalização, nós temos dentista. Então assim, muitos serviços. São muitos profissionais e é interessante porque a gente tem uma equipe fixa no projeto e nós temos muitos voluntários. Então como que funciona mais ou menos, só para você entender essa questão dos voluntários? O aluno, ele entra no projeto através de uma entrevista com a assistente social, que é a Lili, e ele passa por uma avaliação com a psicóloga, que é a doutora Fabiana Bevilacqua, que é a nossa parceira desde sempre, e ela faz toda uma avaliação completa desse aluno. E nesse aluno ela vai identificando algumas questões nas suas emoções, no que diz respeito à alimentação, sono. E em cima da necessidade do aluno, a gente corre atrás desses profissionais. Então, por exemplo, já teve alunos que teve necessidade de fonoaudióloga. Então, a gente corre atrás da fono para participar e atender aquele aluno. Então, ele é um projeto que ele é muito dinâmico nesse sentido, em cima da necessidade dos alunos. Nossa, e é riquíssimo isso, porque realmente você tirar o jovem da rede pública e de uma hora para outra colocá-la na rede particular, no ensino que tem melhor qualidade, mas também maior exigência, pode ser cruel, né? Que você pode acabar fazendo só uma inserção, mas não uma inclusão, quer dizer, ele fica perdido lá e aí até abandona isso tudo, né? Exatamente. E o que eu acho que é o diferencial do nosso projeto, Rafael, é o seguinte, porque, como eu disse, não é o fato de você tirar de uma escola pública e colocar numa escola particular. Por quê? Existem muitos projetos que fazem isso, né? Existem as bolsas de estudo. Tem também. Que estão aí para quem quiser sair e entrar numa escola e conseguir alguma bolsa. Mas estão sempre focando naqueles que são os melhores. Que têm o melhor desempenho, que têm, de repente, uma inteligência, uma capacidade. E o nosso projeto qual é? A gente não foca nesses alunos. Qual que é o critério de escolha de vocês? Assistente social. Legal. Então, o aluno não passa por nenhuma prova, nada que ele tenha que ter um desempenho. O que a gente faz? A pessoa se inscreve no projeto
E a assistente social faz uma visita, né? Lógico, ela vai olhar a condição social, o contexto familiar desse aluno e a vontade que ele tem. Porque é muito difícil você concorrer se você não teve acesso, né, a um estudo, ou você vai competir com outros, vamos dizer assim, pode ser que você não consiga. Então, assim, o nosso diferencial, a gente fala assim, a gente não quer os melhores, a gente quer transformá-los. Que legal. Então, a gente quer, de fato, identificar o potencial desse aluno para que ele possa desenvolver e ter uma visão diferente do futuro, de perspectiva, né, daquilo que ele sonha, porque é mais do que o ensino. É você mostrar para ele aonde ele pode chegar, aonde ele pode alcançar na vida. E sair muitas vezes de uma estrutura familiar, né, que às vezes, assim, o pai a vida inteira é acostumado numa profissão. Sim. Então ele fala assim, não, eu quero estudar para ser igual ao meu pai. Mas será? Para ele romper barreiras, para ele enxergar novas perspectivas que às vezes ele não tem, né? Exatamente. Tipo assim, será que eu não posso fazer além do que o meu pai fez? Legal. Será que não existem outras condições? Esse ano no projeto, a gente está encerrando o projeto esse ano. Esse ano nós estamos com 18 alunos, né? É um projeto que tem um custo fixo, né, alto, por causa da escola. É o pagamento de escola dessa galera toda, ainda que você tenha voluntários e tudo. Né? Isso. E ele está com perspectiva de fazer uma faculdade no exterior. Então, assim, são tantas as histórias que nós vamos vendo, conhecendo no decorrer desses 10 anos, que eu falo assim, vale muito a pena. É mais do que o ensino. Eu falo, o nosso desafio dentro do projeto é formar um indivíduo integral. Corpo, alma e espírito. Então, você cuidar dele no seu físico, com as aulas de educação, com a nutrição, com tudo isso. Cuidar das emoções, né? Porque, às vezes, o que acontece? Eu vou falando com a coisa. Pode falar, vamos lá. Você me corta. Porque, às vezes, o aluno ele não tem um bom desempenho na escola, não é por uma questão de inteligência. Às vezes é por questão de emoção, né? Das emoções. Então, assim, a psicóloga é muito importante nisso. E a parte espiritual também, da questão da fé, de acreditar em Deus, de você saber do potencial que você carrega, que o próprio Deus depositou sobre a vida de cada um. Então, assim, é o indivíduo integral. Não é só uma questão de estudo. Talvez o estudo seja a cereja do bolo. Mas o FAP... aquilo que é visível, mas por trás daquilo tem uma série de coisas. E talvez seja nem sei se essas palavras, né? Mas seja o que chame a pessoa ao projeto. Assim, não, eu quero ter oportunidade de ter um outro estudo, ou ter uma outra oportunidade. Mas isso vai ser só consequência do trabalho inteiro. Que demais, Leila. Uma escolha de pessoas por vontade. Quem realmente quer estudar e quer ir além na sua vida. Medir não por quem já tem um desempenho por facilidade ou, né, uma inteligência maior por natureza, mas por aqueles que realmente estão buscando criar novas oportunidades. Esse é um critério bastante diferenciado que vem transformando a vida das pessoas que passam por aqui. A gente vai conhecer, inclusive, a história do primeiro jovem, aquele que inspirou, que a Leila comentou, que conversou, que hoje continua aqui no projeto e faz parte desse trabalho. Continue acompanhando com a gente na volta do programa Heróis de Propósito na rede RBC. Voltamos com o programa Heróis de Propósito na Rede RVC e hoje conhecendo aqui a história da Leila Miranda e do FAP, o projeto que ela, a família, os membros, né, da comunidade Sonho de Deus tocam e tem transformado vidas através da educação. Leila, você comentou que tudo começou com uma inspiração do seu pai no dia que estava almoçando e encontrou 2 jovens e tal. Um desses jovens continua como voluntário até hoje aqui, né? Sim, como é que foi isso? É o Tiago. O Tiago, ele, né, congregava com a gente aqui, chegou adolescente, né? E ele entrou no projeto no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, se formou, depois fez tecnologia da informação, se formou na faculdade e hoje ele participa com a gente da diretoria. Chegou jovenzinho, nos seus 14, 15 anos. Hoje é um homem casado, um homem formado, trabalha com a gente. É nessa hora que a gente sente o sucesso desse trabalho e que vale a pena todo esse empenho, né? Muito, vale sim. E a gente, assim como o Thiago, né, são 10 anos de projeto. A gente tem... É muito gratificante, porque eu acho que você passar a vida para questões de conquista pessoal é uma vida que
passa, você não constrói um legado, você não gera transformação. Então, assim, isso na verdade nos motiva. Você vê as pessoas como elas entram no projeto e a maneira como elas concluem, né? Às vezes o projeto ele vai do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Então a gente passa um bom tempo junto, né? E é muito gratificante você ir vendo a transformação na vida das pessoas. Teve um aluno, né, que ainda está com a gente no projeto. Ele entrou, se não me engano, no 6º ano. Agora ele está indo pro ensino médio, mas só um parênteses, né, que a gente fala, ele entrou no 6º ano e está indo para o ensino médio, mas ele já está com a gente há mais tempo, porque ele foi reprovado, né, em uma série ou 2 séries, se eu não me engano. E o que eu acho interessante daquilo que a gente estava falando, né, porque os projetos que a gente conhece na educação é o seguinte, você tem uma meta para alcançar. Não conseguiu, está cortado. Você está cortado. E a gente tem um olhar diferenciado, né, então esse aluno, por exemplo, ele reprovou, mas peraí, por que você reprovou? O que está acontecendo dentro do seu contexto familiar? Se o critério da escolha é vontade, então se é vontade, a vontade não está sendo suficiente, o que está acontecendo? Então, assim, o que está acontecendo dentro do seu contexto que a gente pode ajudar? E daí a gente passou a cuidar da família como um todo. Ele vinha de um lar mais ou menos desestruturado, a ponto da gente ouvir muitas vezes o pai falar assim, eu não tive essa oportunidade. Por que meu filho tem que ter essa oportunidade? Sabe, com problema com bebida, e você vê que você vai insistindo, depois a família inteira passando por terapia, e você vendo os pais sendo transformados, e você ir vendo o reflexo na vida do aluno, né? A gente também teve um caso de uma menina que entrou também no ensino médio, se formou pelo FAP, fez faculdade de arquitetura, e o trabalho de conclusão dela do trabalho de arquitetura foi a casa do FAP, que é um sonho que a gente tem, né? Que é um passo futuro. E a gente vê muita transformação na vida das pessoas, muita transformação. E é muito gratificante. Você fala assim, é o que vale a pena. Você tocou no aspecto familiar, né? A gente tem um conceito que é o do ciclo da perpetuação da pobreza. O pai falou, eu não tive isso, porque meu filho vai ter. Ou até mesmo o filho fala, meu pai, ele vai estabelecendo perspectivas. O trabalho de vocês também faz um trabalho junto com a família, né? Isso. O fundo também faz isso, né? A gente tenta integrar ao máximo a família dentro desse processo todo. O nosso papel não é só ir lá e adotei o seu filho e eu vou cuidar dele. De tudo. Vou custear tudo. Então, porque o que a gente tem no projeto também? Né? Como que funciona a nossa rotina? A gente tem a assistente social e a gente também tem o nosso colaborador externo, né? Que eu falo, para levar os alunos a todas essas atividades externas. Então, por exemplo, se o aluno ele tem uma consulta no dentista, esse nosso colaborador vai, busca ele na casa dele, leva no dentista, se vai na psicóloga, ele leva lanche na escola todos os dias, na hora do intervalo, para que o aluno possa comer o seu lanche fresco ali, né? E o que a gente fala assim, a gente tem todo esse serviço, nós temos, mas quanto mais os pais conseguirem participar desse processo, muito melhor. Porque senão a gente fala assim, não, deixa eu cuidar do seu filho, eu levo para fazer isso, eu levo para fazer aquilo, eu estudo com ele, eu faço, e não é essa e o pai a ideia. É o grande farol para o jovem, né? Não dá para terceirizar essa responsabilidade. Então assim, é a gente integrar a família. Então Legal. A gente acaba cuidando sim da família, acaba interferindo em várias situações, porque realmente é necessário esse trabalho todo, né? A questão das emoções, a questão da família na formação da emoção, na formação da identidade, a gente não tem como substituir. Isso é um fato. Né? Então, assim, quanto mais a gente agregar a família, para nós é muito melhor. Muito mais rico e sustentável esse trabalho. Isso. Agora, assim, vontade, muita gente tem, eu quero ajudar e tudo, mas transformar essa vontade em realidade são outros 500. No dia que o seu Eli chegou em casa, o seu pai falou assim, vamos fazer esse negócio, né? Vamos começar a conseguir bolsas. Como é que foi para conseguir transformar isso em realidade? Como é que você entrou nessa história também? É desafiador, né? É um desafio. Tem sido 10 anos de muitos desafios. Porque, como eu disse, é um trabalho onde as pessoas são voluntárias, né? Os investidores são voluntários. Então, assim, ele levou sobre ele muito dessa responsabilidade, né? Financeira mesmo, falando também de assumir esse compromisso com a escola, de pagar material, uniforme, lanche, todas essas questões. Mas o meu pai, ele tem essa disposição de perder em favor do outro. Ele tem esse coração de abrir mão dele para que possa ver os outros avançando, né? E eu sempre fui muito próxima, a minha formação, na verdade, sou fisioterapeuta, mas nunca exerci também, daí por uma questão pessoal minha, de me dedicar aos meus filhos, tudo.
Mas quando ele falou comigo, ele falou assim, filho, o que você acha do FAP, de você estar à frente disso? Eu abracei. E isso o projeto já estava andando? Já estava andando. Como se a visão dele fosse a minha visão. Legal. Ele conseguiu impartir sobre nós essa paixão, sabe? Que eu acho que é o maior desafio do que você ter uma inspiração, é as pessoas se apaixonarem por aquilo que você carrega, né? Então, assim, ele teve essa visão, mas a gente abraçou junto e se tornou. A gente até tem uma expressão que a gente fala assim, tomados pela visão, né? Não é que a gente teve uma visão, mas a visão, ela acaba nos tomando, que hoje, praticamente, meu pai tem várias outras funções, mas a minha vida, o meu dia a dia é basicamente voltado ao projeto. É como se a gente fosse tomado por isso. Talvez esse seja um dos grandes poderes e potenciais do empreendedor, né? Que é contagiar de uma maneira positiva as pessoas à sua volta, que elas se apaixonam pela ideia junto com ele. Então vocês têm uma série de voluntários, vocês têm uma série de doadores e tal. E até vale entrar nesse ponto. Para quem deseja doar e contribuir com isso, fala, poxa, chegando no final de ano, eu estava procurando mesmo um projeto educacional para fazer uma doação. Como é que a pessoa encontra vocês? Pode ser através do site, né? Que é o www.fapfundoapostólico.com. Pode fazer a doação pelo próprio site ou pode entrar em contato com a gente pelo telefone, que é o 3411-1877, e a gente passa todas as informações. E pode vir visitar para conhecer também, saber como uma coisa funciona aqui também. Estamos à disposição. Né? Maravilha. Para onde será que eles estão mirando daqui para frente? Quais serão os sonhos de Deus para esse projeto e os sonhos deles em termos de realização como próximos passos da equipe? Ela já deu uma dica de ter uma casa, né, que foi desenhada por uma das alunas do FAP, uma aluna que se formou em arquitetura. É uma das ideias. Mas o que mais será que eles sonham? A gente conversa sobre isso na volta do programa Heróis de Propósito na rede RVC. O programa Heróis de Propósito está de volta na TV RVC, conversando aqui com Leila Miranda. Leila, a gente tem um quadro, uma brincadeira aqui nesse programa, né? Que o programa chama-se Heróis de Propósito, que te retrata o nosso convidado como se fosse um herói. Chama-se Retratando o Herói. E a gente começa sempre pela seguinte pergunta: qual é o seu superpoder? Bom, eu acho que o meu superpoder é amar as pessoas. Eu acho que é você olhar para cada pessoa e identificar quem elas na realidade são, independente das circunstâncias, né? Você olhar para a pessoa e você conseguir olhar ela com amor, de entender que cada pessoa possui sua história, de que cada um trilhou vários caminhos, né? E você poder olhar para essas pessoas independente dos erros e dos acertos e você demonstrar o amor de Cristo, né? Porque, se você me permite falar, eu acho que quando a gente chega a Cristo, Ele nunca nos pergunta, né? Assim, por onde você trilhou? Né? Tem muitas pessoas que acham que o amor de Deus é um amor franzino. Então, assim, eu errei, pisei na bola, acho que Deus parou de me amar, né? E eu falo que a manifestação do amor de Cristo por nós, ela é irrevogável, né? Ele não chega para nós e fala assim, olha, deixa eu ver se eu me entrego por você, se você vai ser uma pessoa que vai continuar daqui para frente acertando. Ele nunca pergunta isso, né? Eu falo sempre a respeito da história da rainha Esther, né? Que é uma história que tem na Bíblia. E que Esther, ela era uma menina órfã, ela era uma menina que o seu povo veio como escravos. E ela foi escolhida dentro de um contexto como uma rainha, né? E diz que o rei buscava mulheres bonitas, mulheres virgens, né? Como dentro desse concurso, né? Como se fosse um concurso de beleza. E o rei, ele olhou para Esther e diz a Bíblia que ele se apaixonou por ela mais do que qualquer outra mulher. E é tão interessante porque o rei, quando olhou para ela, não olhou a história do seu povo, não olhou as suas marcas, a ponto do rei olhar para ela e nem identificar qual era o seu povo. E o Senhor faz a mesma coisa na nossa vida. Ele não chega para nós e fala assim, Rafael, deixa eu ver os seus caminhos, deixa eu ver por onde você passou, deixa eu ver suas marcas, quantas vezes você errou. Ele simplesmente nos ama. E eu acho que quando a gente carrega, né, da natureza de Cristo em nós, isso se torna um superpoder para nós. Sem dúvida, porque, é o poder de ter um olhar de acolhimento e não de julgamento. E não de julgamento. E qual a missão a qual você dedica esse poder? A missão, como assim?
hoje você está nessa missão do FAP, né, de trazer educação, ou seja, a gente sempre coloca o nosso poder em prol de algo. Qual é a missão que você dedica? Eu gostaria que as pessoas soubessem quem elas são, independente daquilo que elas manifestam externamente. Legal. Eu gostaria que, assim, de missão de falar assim, você é capaz. Pode ser que a sua condição hoje não te mostre nada disso, mas que você descubra o seu valor e o seu potencial. Nossa jornada de viver o nosso propósito é repleta de superação das nossas vulnerabilidades, dos nossos desafios. Quais são as suas principais vulnerabilidades e o que você tem feito para superá-las? Acho que o medo. Medo. Eu acho que o medo, eu acho que esse é o desafio da gente superar todos os dias os nossos medos, as nossas fragilidades, ansiedade. E nada disso seria possível se não fosse Deus. É verdade. Né? A gente crê que todo ano é Deus quem vai nos sustentar até o final. E acho que você todos os dias vencer isso e falar assim, eu sei quem tem cuidado de nós. Eu acho que isso tem sido uma grande aprendizagem na minha vida. Essa é a verdadeira fé, né? Não é não sentir esse medo, mas é conseguir agir apesar desse medo por ter uma confiança numa força maior que vai fazer tudo acontecer. Exato, exatamente. Agora, a gente falou sobre os sonhos, sobre o que se olha daqui para frente. Quando você sonha com o FAP, você e toda a equipe, né? Você está representando aqui na nossa conversa. O que você sonha daqui para frente para esse projeto de Deus? Eu gostaria, como projeto, né, de realização, a gente ter a Casa do FAP. Aquela casa que a aluna sonhou lá atrás. Isso. Né? Por quê? Hoje o nosso projeto, ele é um projeto, como eu disse, tem um custo fixo muito alto, né? De você pagar a bolsa, você tem mensalidade, você tem lanche escolar, você tem toda uma questão que funciona. E pela Casa do FAP, eu acho que no que diz respeito à formação de pessoas, eu conseguiria tocar mais pessoas. Porque daí não necessariamente todos precisariam frequentar uma escola. Mas dentro da Casa do FAP eu poderia trabalhar com psicólogos, nutricionistas, informação do indivíduo de maneira integral. Eu conseguiria expandir isso. E eu acho que não existe nada melhor na vida do que o exemplo de você gastar tempo junto, né? Então hoje assim, os nossos alunos, eles passam por diversos profissionais, mas eu gostaria de proporcionar essa vivência de casa, sabe? De estar junto, de família, de produzir um ambiente acolhedor. Eu acho assim, Rafael, eu tenho algo na minha vida que eu carrego para mim que eu gostaria de ser refrigério na vida das pessoas. A vida já é tão sofrida por si só, né? E realmente, o projeto é muito de trazer perspectivas e conviver com vários profissionais, com várias pessoas, fazem com que o jovem possa se mirar em pessoas que vão levá-lo para frente também, né? Que mais tá vindo pela frente aí? Eu acho que a Casa do FAP principalmente, mas a gente gostaria de expandir o nosso projeto também aos professores, né? A gente vê os professores são tão cobrados, né? Parece que quando a gente quer criticar a escola, a primeira coisa que a gente critica são os professores. E quem cuida do professor, né? Então também que a gente pudesse expandir isso no sentido de cuidar dos professores também, de valorizar o trabalho deles. A gente nota pela sua emoção, né? Com o olho marejado, o quanto esse trabalho é importante para você. Sim. Quais foram os principais desafios superados para chegar até aqui? Os desafios superados, né? A questão financeira é um grande desafio, mas muitas vezes você mostrar para o aluno que ele é capaz. Está dentro do próprio aluno acreditar nele. Está dentro do próprio aluno. Você mostrar o potencial que eles possuem, do valor que eles possuem. Eu acho que esse é o maior desafio. E a maior conquista. E a maior conquista, sem dúvida. É ele passar a acreditar nele. Exatamente. E enxergar depois de tudo que ele é capaz de voltar para cá e ele começar a transformar outras vidas também, né? Como por exemplo o Thiago e outros tantos que voltam para ser apoiadores e parceiros. Sim. Leila, muito linda essa missão, muito linda, né, a proposta do FAP. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos espectadores da TV RVC sobre toda essa missão, esse propósito que vocês têm. Eu acho que mais do que falar do projeto em si, eu gostaria que cada pessoa que nos acompanha soubesse que você carrega um potencial dentro de você, que as circunstâncias externas não ditam de fato quem você é. Pode ser que hoje você esteja numa situação onde você gostaria de mudar muitas coisas à sua volta, mas a principal mudança vem quando você reconhece que o próprio Deus impartiu um potencial sobre a sua vida e que essas coisas mudam, as situações externas mudam, né? Mas aquilo que você carrega permanece e permanece inabalável quando a gente descobre isso em Cristo. Então essa é a minha mensagem, que mais do que educação, que você possa ser transformado pela revelação de Cristo que habita em você.
Leila, linda mensagem. Muito obrigado pela audiência, por estar aqui com a gente. E lembre-se disso, a situação do mundo se adapta, se transforma, mas a sua essência, aquilo que é rico dentro de você, sempre tem a chance de aflorar e de seguir em frente. Obrigado e até o próximo programa Herói de Propósito na Rede RVC.